Suspeito do crime de corrupção passiva, suspenso desde novembro da presidência da REN, José Penedos poderá vir a receber, ainda assim, um prémio que pode atingir 6 vezes o seu salário de 27 mil euros, ou seja, mais de 160 mil euros de bónus. A proposta, que abrange os 5 membros do Conselho de Administração, foi da autoria da Par Pública, que representa o Estado com 46% das ações, mas com os votos contra de 40% dos restantes acionistas. Filipe de Botton, o dono da Logo Energia, com 8% da REN, já disse que a política remuneratória da empresa é uma pouca vergonha e que este ano o Conselho Executivo, que não soube antecipar os problemas do processo face oculta, merece 0 de bónus. Esse corte radical, no entanto, só irá acontecer no próximo ano, de acordo com as novas regras. Desta proposta, aprovada esta segunda-feira em Assembleia Geral, percebe-se que as remunerações variáveis tiveram um corte de 50% ao que era prática, o que quer dizer que em anos anteriores os gestores da REN podiam receber até 12 salários de prémio. Foi por isso que no ano passado, segundo o Diário de Notícias, José Penedos levou para casa mais de 240 mil euros de bónus. Estes prémios na REN estão a provocar grande contestação, sobretudo no momento em que o país aperta o cinto. Há razão, José Gomes Ferreira, para estes protestos? Bento, há razão. Há razão porque o país não é único. Há dois Portugais neste momento a funcionar. É um Portugal de uma economia integrada na economia mundial, onde os gestores se pagam como se não tivessem mais nada a ver com o resto do país. E isto tem graves consequências sociais. Para nós termos uma ideia, aqui há uns meses foi feito um estudo sobre as 30 maiores empresas em Portugal, nomeadamente as cotadas, e concluiu-se que entre o nível médio dos salários da administração e o salário médio da totalidade dos trabalhadores, a regra era 30 vezes mais para os administradores. E havia casos de 150 vezes mais. Lembramos-nos todos de um célebre discurso de Ano Novo de Cavaco Silva, em que ele fazia também referência a esse fosso tremendo entre as remunerações dos dirigentes e dos outros trabalhadores. É que isto depois traduz-se em coisas muito concretas. Nada mudou. Nada mudou, embora no último ano tenha havido alguma discussão sobre o assunto e nós suscitámos-la muita vez. Mas isto traduz-se num outro indicador que mostra que Portugal está encostado aos países que têm a maior diferença entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. E o que é que isto quer dizer? Que a classe média está a desaparecer, que os extremos estão a agudizar e que o conflito social é latente e pode rebentar. Portanto, as pessoas que se atribuem estes prémios, muitas vezes em circuito quase fechado, estão a desconhecer o país e a desprezar quem lhes paga os salários, porque no fundo são os consumidores dos serviços dessas empresas e os portugueses em geral. Já vou perguntar-te, José Gomes Ferreira, especificamente sobre o caso de José Penedos, o presidente suspenso da REN. Antes disso, ouvimos a declaração do Ministro das Finanças, que garante que os bónus ainda não estão fixados. No entanto, Teixeira dos Santos não quis falar sobre o caso concreto de José Penedos. O Ministro das Finanças estranha, no entanto, que um privado tenha vindo a público falar quando o caso, segundo o Ministro, ainda não foi abordado na Assembleia Geral da REN. Os privados já se pronunciaram, o Estado pronunciar-se-á no momento oportuno, os privados já se pronunciaram, já fizeram saber a sua opinião. Agora, o que eu devo dizer é que ontem essa matéria não foi, segundo fui informado, não foi discutida na Assembleia Geral da REN. O que foi decidido foi reduzir os prémios dos administradores da REN e não foi mencionado sequer o nome do engenheiro José Penedos. Portanto, eu estranho que um privado que esteve na Assembleia Geral, que aparentemente, não tendo falado no caso do engenheiro José Penedos, venha cá para fora falar nisso. Acho que não lhe fica bem. Afinal, José Gomes, em que ficamos? Eu tiro duas conclusões desta declaração. Faço uma comparação com aquela declaração deste mesmo Ministro das Finanças, quando disse que os portugueses ainda não tinham gasto um tostão com o BPN. É a mesma coisa. Atém-se à forma das coisas e não à substância. O que está a dizer é que a Comissão ainda não decidiu atribuir prémio àquele senhor. E o que nós, portugueses, ficámos a saber é que as regras em vigor até agora eram que aquele e outros senhores podiam ter uma duplicação do salário, do salário anual com 12 meses de salários em prémio e que agora estão a ver se ainda escapam por entre os intervalos da chuva, não tem outra expressão, para ver se ainda lhe atribuem o dinheiro. É o que estão a ver, porque não há outra explicação para esta atitude, este comentário formal. Se a Comissão Executiva ainda não decidiu ou se o Comitê de Remunerações ainda não decidiu, já devia ter decidido.
Com base em quê? No histórico do que foi naquela empresa o ano 2009, onde se descobriu o que se descobriu, não é? E com base nas circunstâncias que rodeiam principalmente José Penedos. Embora nesta matéria, deixa-me só muito rapidamente dizer que há alguma moderação em algumas empresas, nomeadamente empresas que já reduziram em 10% aquilo que eram as remunerações fixas, nomeadamente a Portugal Telecom, que aparece com valores muito elevados, e o próprio Estado já deu sinais de que as coisas mudam, e a CMVM, a entidade reguladora destas práticas, está a detectar casos de empresas que ainda dividem os salários dos administradores em um bocadinho numa empresa, numa holding, outro numa subholding, outro noutra a seguir, o que significa que ainda há muita coisa escondida, e agora já se está a começar a moderar isto. Vamos ver qual será a reação do Governo, neste caso concreto de José Penedos. Muito obrigado, José Gomes Ferreira.